Hebreus 11, versículo 8 em diante diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Vieram de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Feche teus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, hoje nós entregamos essa palavra e que o Senhor ministre aos nossos corações. Nos leve para um nível de intimidade contigo que nos tire do comodismo, que nos tire de uma vida medíocre, que nos leve, meu Deus, para mais longe, mais alto e ainda mais rápido. Nos coloca, Senhor, numa confiança em Ti inabalada, uma confiança cega, que nós possamos olhar para Ti e crer, ter uma fé que obedece, espera e oferece tudo a Ti. Que nós possamos, assim como Abraão, ter uma fé que obedece, que espera e oferece tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Heróis da fé. Quando a gente fala em heróis, o que você lembra? A gente, não sei você, né? Mas de repente a gente lembra de um herói atual. Fictício. Sei lá, quem que você lembra? Super-Homem, Mulher Maravilha. Alguns mais jovens não vão saber quem é. She-Ra, era a minha preferida. Falei a minha idade, né? Mas os heróis que nós vamos falar não é esses. Que na verdade é muito lindo, maravilhoso, mas não existem. Não existiram. Só nas nossas lembranças, na nossa imaginação. E existem hoje filmes, tananã, mas nós sabemos também que é apenas um filme e eles nada podem fazer. Porque a visão deles, os superpoderes deles, eles não existem. Mas nós sabemos um Deus que fortalece a sua igreja, o seu povo, e dá poder a homens e mulheres para viver e fazer o que muitos heróis, como Superman, não faz. Fazer coisas extraordinárias. E um desses heróis que nós podemos dizer é o Senhor Abraão. Se você for ler Gênesis, capítulo 12, 15, 22, você vai encontrar esse homem fazendo coisas extraordinárias. Mas o mais interessante é que esse homem não nasceu herói. Ele não nasceu numa família de heróis. Ele não era esperado como herói.
Ele era um homem comum e foi chamado do meio da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. E ao longo da sua caminhada, ele foi moldado por Deus. É semelhante a alguém? Eu não sei de onde você veio, de que família, alguns eu conheço. Ele veio de uma família idólatra. E Deus fez algo extraordinário na vida dele. Eu não sei de onde você veio. A minha família, de lado de pai e mãe, também são criados num contexto de idolatria. E um dia Deus me chamou desse lugar e me levou para outro lugar. Eu deixei esse meio e Deus me trouxe. E a minha jornada também está sendo construída. Mas não só a minha, a sua jornada. De onde você saiu? Aqui alguns pode ter nascido em berço evangélico, né? Tem sido criado e glória a Deus por isso. O maior testemunho não é ter saído das drogas, dos vícios. Maravilha quem saiu das drogas, dos vícios, da prostituição, do adultério, de uma família briguenta. Glória a Deus, o seu testemunho é maravilhoso. Mas você também que nasceu num berço evangélico, num berço cristão, com pais e mães, respeitando a palavra do Senhor, te criando nos princípios da palavra, glória a Deus também pela sua vida, você tem um grande testemunho. E a sua história, nascendo ou saindo de qualquer lugar, de onde Deus te tirou, eu não sei de onde Deus te tirou, mas agora na tua cabeça deve estar passando um filme, de onde Deus te tirou. A tua história está sendo moldada, assim como foi a história de Abraão. E a história dele foi moldada em obediência, espera e sacrifício de ofertar ao Senhor. Não algumas coisas, mas tudo. E eu não estou falando de dinheiro. Olha, a história desse homem foi moldada pela obediência. Foi moldada pela espera. E nós vamos entender o porquê eu estou falando isso. E foi moldada pela entrega. A vida de Abraão mostra que Deus procura pessoas não perfeitos. Deus não procura pessoas perfeitas para realizar uma obra perfeita. Deus procura pessoas imperfeitas com coração disponível ao arrependimento para o tornar, nessa época, no século 21, um grande herói da fé. Para quantos heróis da fé? Esse recado não é só para o sexo masculino, é também para as mulheres, todos. Quantos heróis e heroínas da fé tem aqui hoje? Amém. Fecha o olho. Então ergue a mão e declara assim: eu sou um herói da fé. 1, 2, 3 e... Vamos fazer bonito. Eu falo 3, a gente fala 1, 2, 3 e... Eu sou um herói da fé. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus está levantando muitos Abraãos aqui hoje que obedecem, esperam e ofertam tudo ao Senhor. Deus não está procurando homens perfeitos, Deus está procurando coração disponível para Ele aperfeiçoar. Irmãos, a minha oração hoje é que Deus encontre o meu coração e o seu coração disponível. Não coração fechado, rancoroso, triste, amargurado, mas um coração sensível, que às vezes foi ofendido, que às vezes foi esfaqueado, que às vezes foi socado, mas que mesmo assim decide entregar na mão do Senhor e ainda ser moldado por Deus. Porque a Bíblia não diz para nós que quando nós nos convertermos, quando nós aceitarmos Jesus, nós não passaríamos por tribulações. Mas diz que Ele estaria conosco em todos os dias, inclusive no dia mau, nos dias das guerras, como o dia de hoje. Vida de pastor é muito... Não é engraçada, não. Eu ia falar engraçado, mas é uma vida... Ontem eu e o pastor, nós estávamos realizando um casamento. Celebrando o casamento. Alegria, noiva entrando, chuva caindo, caiu lá lindo. Todo mundo lindo, perfeito, rindo, abraçando, presenteando. Hoje nós estávamos
no funeral. É isso que molda cada um de nós. Saber rir com quem está rindo e também se posicionar, às vezes chorando com quem está chorando. Abraçar e celebrar a alegria de alguém e chorar. Abraçar, pegar na mão e dizer: tá difícil, mas você não vai estar sozinha nessa. E eu fui para o casamento ontem preparada, com a roupa dentro do carro, porque nós acreditávamos que íamos sair de lá e íamos para o velório, que atrasou. É nessas que Deus vai nos moldando. Moldou Abraão e molda eu e você. Amém? Abraão, ele obedeceu a Deus de forma extraordinária. Ele esperou em Deus de forma extraordinária. E ele entregou tudo a Deus de forma extraordinária. E o convite de Deus, se você não entendeu ainda, Deus está convidando muitos Abraãos aqui hoje a obedecer. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Mesmo quando você não concorda. Mesmo quando não te agrada. Porque nem sempre vai agradar. Nem sempre nós vamos concordar. Mas sempre nós precisamos obedecer. Mesmo quando você tem que esperar mais do que você quer. Mais do que você acha que suporta. Quem já teve que esperar? Pedir algo para Deus e Deus não te dá. Quem já teve? Eu já estou nessa lista faz tempo. Mas mesmo assim saber que Deus não te abandonou e que não é a hora certa, e se for dele, na hora certa ele vai te entregar. E quem já teve que ofertar tudo que tinha? E mais uma vez eu falo, não é só sobre dinheiro, é sobre muitas coisas. Às vezes Deus nos pede para ofertar dinheiro. Por que não? Às vezes Deus nos pede para ofertar nosso trabalho. Às vezes Deus nos pede para ofertar o nosso tempo de evangelização. Como nós comentamos aqui no início. Ofertar o teu tempo cuidando de alguém. Às vezes Deus vai pedir para você ofertar alguma coisa, não sei. E você está disposto? Nós aprendemos com Abraão a fé que obedece ao chamado de Deus. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse, gente, isso aqui é tremendo. Não soubesse para onde estava indo. Deus fala algo para ele. Vai, sai daqui, para a terra que eu te mostrarei. No texto de Gênesis 12, 1 ao 4 fala sobre isso. Se você quiser anotar aí. Deus chama Abraão e fala para ele, sai. Só que Deus não fala assim, ó, você vai passar pelo deserto, você vai virar a rua, lá na esquina, lá na outra cidade, ou no outro país. Não, Deus só manda ele ir para a terra que eu te mostrarei. Obedecer nem sempre está dizendo para nós que nós vamos saber tudo que Deus está falando. Às vezes, irmãos, e na minha vida, isso aqui, Deus é tremendo. Tudo que eu faço na minha vida, eu não tenho certeza de nada. Deus só fala, vai. E às vezes eu quero questionar, às vezes eu quero. Mas Deus só fala, para a terra que eu te mostrarei. Para aquilo que eu te mostrarei. Eu falo, Deus, dessa vez não dá para ver? Dessa vez não dá para entender? Dessa vez o Senhor não pode colocar o mapa na minha frente e ainda grifar. Sabe quando você olha o Maps lá, né? No Maps, aí tem aquele sinalzinho vermelho. O Senhor pode. Aí eu vou abrir o mapa assim e eu vejo onde está. Desliguei. Pois você não, Cléia. Ele
Ele obedeceu, indo para o lugar que deveria receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Quando Deus te chama para ir para fazer alguma coisa, para ir para algum lugar, qual é a tua resposta? Ele tinha que deixar para trás 3 coisas: sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. Muitas vezes Deus não manda só você ir, Ele manda você deixar algumas coisas para trás. O que Deus está mandando você deixar para trás? São velhas amizades que te corrompem, que te levam para a roda dos escarnecedores. Para onde Deus está te mandando ir? O que você vai ter que deixar para trás? Muitas vezes você vai ter que deixar alguns vícios. Deus mandou ele deixar sua terra, sua parentela e a casa do seu pai. Deus estava rompendo com coisas antigas, com referências antigas, com dores até mesmo antigas, com traumas antigos, com dificuldades antigas, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fazia novo na vida de Abraão. E Deus hoje está dizendo para muita gente aqui: o que você está precisando deixar para trás, que está amarrando tua vida na terra? Hoje Deus está nos constrangendo a obedecer de forma como Abraão obedeceu, deixando a sua terra, a parentela e a coisa mais próxima que ele tinha, a casa do próprio pai. Deus estava rompendo com essas referências na história dele. Irmãos, por favor, não tranque a porta do teu coração quando Deus ministrar ao teu coração as amizades que você vai ter que deixar, as coisas que você vai ter que deixar. E você acha que foi fácil deixar terra, parente e a casa do pai? Deus não vai te pedir obediência de coisa que você consegue, é daquilo que é difícil. E que Deus ministra no seu coração que você vai ter que deixar. Abraão não exigiu de Deus explicações. E eu e você? Ele respondeu com obediência. Ele só foi. Nós vamos? A fé começa quando Deus fala. A obediência vem antes da compreensão completa. Às vezes você não está entendendo nada. E quem diz que Deus tem que te explicar tudo? Eu queria que Ele explicasse tudo para mim. Hoje, lá no velório, por quê? E eu respondo o quê? Não sei. Porque eu sei? Não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: Ele ainda continua com você. Nem tudo a gente sabe. Você acha que eu sei o porquê? Só sei de uma coisa: Ele continua. E Ele é Deus que te sustenta. Não sei porquê. E como que é difícil para um pastor falar para uma pessoa: não sei? Porque eu queria saber. Quem segue a Deus troca a segurança visível pela promessa invisível. Vai, te mostrarei. Está disposto, igreja do Deus vivo, a deixar as coisas visíveis pelas invisíveis que Ele vai te mostrar? Irmãos, porque Deus não vai te deixar no escuro. Ele está mandando você ir e Ele vai te mostrar. Só vai. E parte pela obediência. Há momentos que Deus nos chama para deixar zonas de conforto, hábitos, relacionamentos, para nós vivermos coisas maiores. Se nós ficarmos apegados a coisas pequenas, nunca viveremos o extraordinário que Deus tem para nós. E isso é quanto igreja, isso é quanto pessoa, isso é quanto ministério. Não se apegue a coisas pequenas. Viva esse ato de fé. Irmãos, vocês, a maioria aqui sabe da nossa trajetória e o passo de fé que foi para nós virmos para cá. É ou não é? Cadê os mosqueteiros aí que desbravaram a terra? Gente, pastora, mas agora você sabe, né? Olha para a cara da pessoa aqui. Não! Mas Deus está nos mostrando, porque Ele não nos deixa sem saber.
queria um mapa lá apontando a setinha bem vermelha. Mas ela não existe. Mas Deus vai nos mostrando o caminho. A fé não exige conhecer todo o caminho. Basta confiar naquele que produz o caminho. Vou repetir para quem não entendeu. A fé não exige conhecer todo o caminho. Ali você vai passar por isso, ali você vai... Nossa, ali vai ter gigantes, ali vai ter problema. Não. Mas basta confiar naquele que produz o caminho. Quem fez o caminho? É aquele que te conduz pelo caminho. E vai estar segurando tua mão pelo caminho. Quem pode dizer amém? Segundo, a fé que espera. Primeiro a fé obedece, depois ela espera. Espera o quê? O cumprimento das promessas. Essa referência está em Gênesis 15 e também Romanos 4, 18 ao 21. Deus prometeu o quê? Nós não vamos ler todos os textos, mas eu deixo aí registrado. Gênesis 15, do 1 ao 5 e Romanos 4, 18 ao 21. Deus prometeu, nessa jornada, nesse caminho, um filho para esse homem no qual nós estamos falando hoje. Mas o cumprimento levou muitos anos. Demorou. E muitas vezes demora mesmo. A ponto da gente olhar assim e falar assim: era coisa da minha cabeça. Deus prometeu um filho. Durante essa espera houve momentos que esse homem Abraão teve fraqueza, dúvida e teve que tomar até... E teve não, mas ele tomou algumas decisões precipitadas. Escuta o que eu estou te falando. Nessa jornada, nesse caminho, que Deus estava mandando Abraão trilhar. Nessa espera difícil, demorada, que ele teve que passar, houve momentos em que ele fraquejou, momentos que ele duvidou e momentos que até ele se precipitou e fez coisas que não devia fazer. Mas mesmo assim, Deus não o abandonou. Deus esteve com ele. Numa dessas decisões precipitadas, ele fez ali a bobagem de ter um filho com uma outra pessoa, um filho no qual resultou Ismael. E as consequências estão até hoje. Mas Deus não o abandonou. Irmãos, olha para mim em nome de Jesus. Você está sendo trabalhado, forjado, capacitado. Não quer dizer que você não vai errar. Não fica dando desculpa. Não. Mas quando errar, levanta a cabeça e fala: Senhor, errei. Não joga a culpa a ninguém, não. Eu estou aqui, mas é porque foi o Jonathan. Não. Senhor, eu errei. Eu me precipitei. Eu duvidei. Sabe o que Deus faz quando acontece, irmãos? Confissão. Deus te toma pela mão e fala assim: você fez tudo isso mesmo, tem consequência, mas eu te levanto e você continua. Tem um amém aqui? Amém. Deus não é aquele Deus que pisa na nossa garganta. Eu não vou pisar não, pode ficar tranquilo aí os irmãos da mídia. Desgraçado que tu és. Deus não vai pisar na tua garganta, irmão, e te chamar de filho. Não. Deus não concorda com o nosso erro. Deus não apoia o nosso erro, as nossas doideiras, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas decisões precipitadas. Mas quando isso acontece, Ele nos corrige. Nós temos que arcar com as consequências, porque Abraão teve. E nós também. Hoje, por conta das consequências dele. Porque quando você erra, quem está ao seu redor também paga. Você, filho, quando você erra, a tua família sofre as consequências. Você, pai, quando toma decisões precipitadas, a sua família, a sua igreja, quem está ao seu redor, a sociedade. Mas Deus não te abandona. Ele continua com você. Deus continua trabalhando. E Ele nunca chega atrasado. Então, quando a promessa demorar, ao seu ponto de vista, continua firme. Deus não está atrasado. Deus não esqueceu. Deus, o Senhor não esqueceu? Não, não esqueci não.
Continua orando, continua buscando, continua entregando, continua buscando, continua orando, continua buscando, continua clamando, continua jejuando, continua, porque Deus não mente. As promessas amadurecem no tempo certo. A espera faz parte da escola da fé. Irmãos, a espera é para os fortes, é para os heróis. Tem herói da fé aqui? Eita, então, quando demorar, não duvida do Deus que te falou. Mas diz: Senhor, está demorando, hein? Mas eu estou aqui, estou firme, estou buscando. É pelo filho, é pela esposa? É o quê? Não sei, mas Deus sabe e Ele vai te sustentar. Muitas vezes, eu quero que você escuta isso. Muitas vezes Deus está mais interessado. Quem não está escutando, escuta. Muitas vezes Deus está mais interessado em transformar quem espera do que simplesmente entregar aquilo que foi prometido. Não entendi. Vou ler de novo. Muitas vezes Deus está mais interessado em transformar quem espera do que simplesmente entregar aquilo que foi prometido. Irmãos, para Deus, uma palavra, Ele muda tudo, Ele faz, mas Deus muitas vezes nem pode fazer, porque Ele está interessado em transformar eu e você. Às vezes você não está preparado para receber. Às vezes, nós falamos assim: mas será que Deus não pode dar? Irmãos, Deus é o dono do ouro, da prata, de todas as coisas, tudo está no domínio dEle. Mas, por exemplo, Douglas, se você tivesse dinheiro para comprar uma Ferrari, e vamos dizer que você tem muito dinheiro, olha, profetiza. O Isaac chega para você e fala assim: pai, me dá uma Ferrari. Pai, me dá a chave do carro, eu quero ir lá comprar pão. Você dá? Mas por quê? É teu filho, você pode, larga de ser ruim. Ele tem condição de pegar a chave do carro? De pegar a chave ele tem, né? Ele tem condição de dirigir um carro? Deus está mais preocupado e interessado em transformar nós que estamos esperando do que nos entregar aquilo que nós tanto queremos. Irmãos, porque a hora que nós estivermos preparados para qualquer coisa, Ele vai entregar. Deus não atrasa, Ele está realmente no tempo e na hora certa. Nós que estamos aí antecipando tudo. Terceiro ponto, nós já falamos então que a fé, só para deixar registrado para você não perder a sequência. A fé obedece, a fé espera e a fé, o terceiro e último ponto. A fé entrega o que tem de mais precioso. Está registrado em Gênesis 22, também em Hebreus 11, do 17 até o 19. Algo maravilhoso. Eu acredito que Abraão passou por vários momentos, mas esse momento de entrega aconteceu lá no Monte Moriá. E todos conhecem essa história. Ele recebe o filho que ele tanto esperou. Deus entregou para ele. Deus deu para ele. E aqui, Deus pede para ele entregar. Mas não era para ir para a igreja, para servir no templo. Não. Era para matar. Era entrega total. Ana entregou Samuel lá no templo. É difícil? Lógico que é, mas ele estava vivão lá, servindo ao Senhor. Mas aqui não. A entrega era para exterminar. E aí? Depois de um tempão, a espera, Abraão pega o que ele mais amava, a promessa, e tem que entregar. Pergunta. Não precisa responder para mim, não precisa fazer cara nenhuma. Faria isso? Vem cá, Jonathan, vou te entregar lá no monte. Para quem não sabe, esse lindão aqui é meu filho. Abraão compreendeu que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar o seu filho, se fosse necessário. Lá no monte ele conhece
Jeová Jireh, o Deus que provê. E quando nós resolvemos entregar as nossas dores, as nossas dificuldades, quando nós resolvemos entregar a nossa vida por completo, irmãos, nós passamos a conhecer Jeová Jireh, o Deus que provê. Está disposto a entregar? O que Deus tem pedido para você entregar? Estou com uma dúvida tão grande. Deus prova a nossa fé, mas não é para nos desanimar, para fazer a gente matar o nosso filho, para fazer a nossa promessa embora, mas para nos fortalecer. O altar que nós entregamos vem antes da provisão. Antes dele prover, houve entrega. Irmãos, escuta o que eu vou falar para vocês, pode ser uma chave que vai virar a tua vida. Não existe prosperidade em nenhuma área sem entrega. Quando Deus provê, eu faço. Não vai acontecer. É primeiro eu faço e depois Deus provê. Eu quero dizer isso de novo da parte de Deus para você. Primeiro nós entregamos, depois Ele provê. Pastora, você está falando? Eu estou dizendo que primeiro nós entregamos, depois Ele provê. E se Ele não provê? Ele é Deus que provê. Quer ser bem-sucedido financeiramente? Entrega para Ele prover. O pastor Gênesis falou sobre isso aqui hoje, na hora da oferta. Eu tenho visto pessoas, aí derruba tudo. Eu tenho visto pessoas entregar. E eu verei pessoas debaixo de Jeová Jireh da provisão. Esses dias que nós passamos aqui, eu vi Deus agindo na vida de pessoas que estão entregando até mais do que podem. Em todos os sentidos de entrega, como nós já falamos. E o tempo da espera às vezes pode até ser um pouco maior do que você está pensando. Mas Deus vai prover. O que Deus está pedindo para você entregar? Ele é Deus que vai prover sobre você, porque Ele é Deus que faz. Quem está me entendendo, diga amém. O altar o altar sempre vem antes da provisão. Deus não aceita ocupar o lugar secundário no nosso coração. Assim como Ele não aceitou de Abraão, e Abraão entendeu isso. Tudo que colocamos acima de Deus pode se transformar em ídolo, irmãos. O nosso dinheiro pode ser transformado em ídolo. Até nossas batalhas podem ser transformadas em ídolo. Tudo que nós colocamos acima de Deus vira ídolo. A fé verdadeira coloca Deus acima de todas as coisas. Quando Deus é suficiente, nenhuma renúncia é grande demais. Quando Deus está na tua vida, Ele é suficiente para você, nenhuma renúncia. Mesmo Abraão ali renunciando o próprio filho, ele estava ali debaixo da graça do Senhor. E não vai ser diferente comigo e com você. Nenhuma renúncia que você fizer. A renúncia das amizades que te leva para o buraco. Aquilo que te consome. A renúncia da mentira. A renúncia das mesas dos caluniadores. Dos escarnecedores. Dos mentirosos. A igreja precisa sair desse lugar. Quem pode dizer amém? Amém. Se isso está falando com você, que Deus tome o seu coração. Em nome de Jesus. E para concluir, Abraão tornou-se conhecido como pai da fé, não porque nunca falhou, mas porque continuou confiando em Deus. Eu quero te dizer, você vai falhar, e eu também. Você comigo, eu com você, com outras situações, com coisas, mas nós não vamos ser medidos por Deus pelas nossas falhas, mas por continuar nos arrependendo, confessando e continuar firme, pedindo como Davi, às vezes com a cara no pó, e fala: Senhor, errei. Mas é errando, confessando, abandonando, que Deus nos levanta e fala: vai, porque eu ainda estou contigo.
Sua caminhada revela coisas extraordinárias para nós. Um herói da fé obedeceu quando Deus chamou. Um herói da fé esperou quando Deus parecia demorar. Um herói da fé chamado Abraão entregou quando Deus pediu. E hoje Deus está levantando heróis no nosso meio. Porque nós, se não fazíamos, vamos hoje começar a obedecer quando Deus nos chamar. Vamos esperar quando Deus parece até mesmo demorar. E nós vamos continuar entregando quando Deus pedir. Pastor, não entendi. Deus está pedindo para nós obediência, espera e entrega. E depois o ponto é: confia, porque Ele não vai te deixar só. Quem pode dizer amém? Amém. Essa jornada do discípulo de Cristo, ele aprende todos os dias. Talvez hoje Deus esteja chamando para você obedecer em alguma área específica. Aqui pode ser uma área, aqui pode ser outra. Eu não sei o que Deus está chamando você para obedecer. Eu não sei o que Deus está pedindo para você esperar. E eu também não sei, porque eu não tenho a resposta para tudo. Mas Deus tem para você entregar. Eu vou repetir, eu não sei o que Deus está pedindo para você obedecer, para você esperar e para você entregar. Mas você já deve estar aí, ligado com o céu, porque aqui existem homens e mulheres ligados e conectados com o céu. O Deus de Abraão continua sendo o mesmo Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele ainda, assim como fez com Abraão, conduziu, sustentou e trouxe provisão. Ele vai fazer comigo, com você. Ele está chamando eu e você, e Ele vai nos conduzir, vai nos sustentar e vai prover, em nome de Jesus. Quando eu olho o meu caminho e eu não sei o que vai acontecer, eu lembro, foi Deus quem nos trouxe até aqui, e Ele não nos fará morrer aqui. Ele nos sustentou até aqui, e como Deus tem nos sustentado até aqui, em todos os sentidos. Estava voltando do velório hoje, estava sozinha, que o pastor e o Juan tinham ido lá para a Zona Norte, na igreja lá. Não sei se vocês lembram, sábado na inauguração aqui do Templo Novo, eu trouxe uma palavra fora do comum do que eu costumo ministrar. Eu gosto de ministrar textos. E Deus me trouxe uma palavra temática. E na verdade eu não tinha entendido muito bem, mas baseado no livro de Josué, uma frase me chamou muita atenção e Deus ministrava muito isso no meu coração. E voltando do velório, Deus falou ao meu coração e eu comecei a entender muita coisa. Não sei se vocês lembram da ministração, mas uma das coisas que Deus me chamava muita atenção para falar para a igreja é ser forte e corajoso. Ser forte. Aí eu pensava em todas as vezes que eu estava lendo a palavra e fazendo um esboço da mensagem. Eu falei, Deus, mas eu já sou forte. E Deus falava, você vai ter que usar muito mais força do que você já usou até agora. E voltando do velório, Deus falou assim, você está entendendo que você vai ter que ser mais forte? Aí eu falei, sim, Deus. Porque, irmãos, é só pela força dele, nos sustentando. Porque daqui para frente, o que nós vamos viver vai ter que ser muito forte. Eu não estou falando só de coisas difíceis, nós vamos viver coisas extraordinárias. Porque nós estamos debaixo do quê? Duas coisas que nós estamos debaixo de... Gente, vocês... Diga assim comigo, graça e favor de Deus. Então vamos lá, nós estamos debaixo do quê? Graça. Dá para ficar mais bonito. Nós estamos debaixo de graça. Então, nós vamos ser fortes, porque nós vamos viver coisas extraordinárias. Nós vamos viver, e eu já profetizo, se você não está vendo, vamos sofrer um crescimento extraordinário. Nós vamos viver, e nós vamos ter o prazer de receber muitas pessoas, e nós vamos cuidar bem de cada uma delas. Quem você, pastora? Eu. Sim, lógico. Mas quem mais que está aqui comigo? Amém. 3, graças a Deus. Mas pode melhorar. Quem está aqui? Diga amém.
Ser forte, irmão, porque nessa jornada, assim como Abraão, assim como Paulo, nosso personagem, e os outros que nós vamos estudar nos outros domingos, nós teremos e nós viveremos. Eles viveram e nós vamos também viver coisas grandiosas, porque baseado em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hoje nós estamos aqui, debaixo daquilo que às vezes nós não estamos vendo, mas com a certeza, convicção que coisas extraordinárias vão acontecer da parte de Deus para nós. Porque nós estamos aprendendo, diga assim comigo, já vou encerrar, o pessoal do louvor. Diga assim comigo, nós vamos obedecer. Esperar. Qual é o terceiro ponto? Entregar. Vamos lá então? Nós vamos o quê? Diga assim comigo, obedecer. Esperar. E entregar.